Eu acabei de ver um post que fez todo sentido pra mim. E eu resolvi fazer um tagarela e stand de roupas falando sobre isso. É sobre dinâmicas de relações em personagens de séries e filmes que parece ser um amor intenso, mas que na realidade não dão certo. Eu não sei vocês, mas eu, com alguns personagens de séries, de filmes que eu assisti, eu tinha um certo incômodo, sabe? Do final deles. Deixa eu explicar melhor. Tu acompanha uma história totalmente disfuncional de um casal que tem muitas brigas, que tem muitas idas e vindas, e no final eles têm um final feliz, um final de pessoas maduras, com a família bem construída, como se eles tivessem construído isso, como se eles tivessem estrutura emocional para ter isso. Eu lembro que quando eu assisti How I Met Your Mother em 2022, se eu não me engano, eu chorei muito com o final que teve o Ted e a Robin, porque não fazia nenhum sentido na minha cabeça. Foi uma série que eu gostei de acompanhar, mas o final pra mim foi totalmente chocante. Como assim eles terminam juntos? Ok, na realidade existia ali por parte do Ted toda uma idealização do relacionamento, idealização de quem era a Robin e uma incompatibilidade entre eles, assim. Você fica pensando, tá, essa dinâmica de relacionamento terminou com eles tendo uma relação no final da vida. Tudo bem, podem ter amadurecido, mas não mostraram pra gente esse amadurecimento, né? Não mostraram pra gente. Então eu vou considerar que o que me foi mostrado era a realidade. Outro casal que eu particularmente não entendo como ficou junto. Eu sei que eles são muito amados, que são muito queridinhos pelo público, não sei o que, mas por mim, em particular, eu não consigo compreender como é que eles iriam ter um relacionamento duradouro. Ross e Rachel, de Friends. Sim. Gente, viviam terminando. O Ross, ele não tem uma maturidade para assumir os próprios erros, tanto que no final ele continua admitindo que não tinha, que eles tinham terminado. Tá, poderia até ser, mas um homem maduro, num momento de reconciliação, iria falar aquilo? Jamais. Aquele casal, que eu não lembro o nome, de Diário de uma Paixão, vivia brigando, a mulher dava na cara dele. Uma briga assim estrondorosa. É lindo ver na TV, é lindo. Mas na vida real, um relacionamento daquele não termina como eles terminaram, gente. Você analisa o padrão daquilo e isso sempre me incomodou. Antes do meu casamento, eu só tive um relacionamento, só tive um namorado. Eu era uma menina, né? Tinha 15 anos. E a minha referência de relações eram esses filmes românticos. E daí eu achava legal a ideia de você ter essa intensidade, essas brigas, essas idas e vindas. E quando você cresce, quando você vive isso, você vê que não é legal não. Não é nada divertido, não tem nada de entretenimento quando é na vida real. E quando a gente cresce assistindo essas historinhas, esses filmes românticos que tem como base essas relações disfuncionais, a gente cria uma expectativa e uma visão disfuncional dos relacionamentos, porque não é assim que uma relação se mantém. Você precisa de companheirismo, você precisa de maturidade para você lidar com relacionamentos, com as dificuldades que vem no relacionamento. E esses exemplos, eles distorcem tudo isso. Eu acho muito preocupante. E hoje eu entendo porque determinados filmes não são recomendados para certas faixas etárias. E reforço muito isso também aqui dentro da minha casa. Eu seleciono muito bem o que eu assisto, né? Os conteúdos que eu tenho acesso, porque isso tudo influencia a nossa personalidade, como a gente vê a realidade. A gente é inocente acreditar que quando você assiste uma série, quando você assiste um filme, você não é impactado, a sua visão de mundo, ela não sofre alguma influência. É inocente você acreditar nisso. Claro, você pode passar a vida toda acreditando nisso e consumindo esse tipo de conteúdo, mas analise bem a sua realidade. Tem certeza que não tá interferindo, não tá
dando uma referência deturpada do que é o relacionamento, da sua relação com a profissão, da sua relação com as pessoas ao seu redor. Então, é importante a gente analisar o que a gente assiste, é importante a gente analisar o que a gente consome, porque tudo nos influencia, tá? Eu vi esse post e eu achei assim, cara, era isso. Esses relacionamentos totalmente disfuncional, de uma intensidade, de uma incompatibilidade, de uma imaturidade. E no final das contas parece que é um amor lindo, mas não é um amor lindo. Na verdade, isso não é amor. Isso é uma paixão. E essas paixões passam, e com o amor precisa ter maturidade para você manter uma relação saudável, para você compreender outra pessoa, para você entender que numa relação não tem esse negócio do eu, e sim do outro. É o outro você fazer o outro feliz, o outro te fazer feliz. Então tu vai ter que abrir mão de coisas, tu vai ter que repensar a rota da tua vida, tu não vai ter como botar a tua relação à frente, a tua profissão à frente de tudo o tempo todo. Então vão existir momentos, vão existir abdicações, e é preciso uma maturidade para tu construir uma história de amor bonita. Sabe daqueles velhinhos que terminam junto, tipo um diário de uma paixão? Que a mulher tem Alzheimer e o cara vai com ela ficar na casa de repouso, sem necessidade. Sabe quem constrói uma história assim? Quem tem maturidade. Quem entende o que é o amor. Não uma paixão avassaladora dessa, tá? Vamos ser bem sinceros, não uma paixão avassaladora dessa. Eu vivi um pouco dos dois lados. Hoje eu entendo dentro do meu casamento. Eu tenho 1 ano de casado, eu vou fazer 2 anos agora em setembro. Eu sei que é pouquíssimo tempo, mas eu casei muito consciente mesmo do que era o casamento, da missão que é o casamento, da abdicação que leva, do sacrifício que tem junto. Porque eu sei que a paixão, o amor romântico, assim, de filme, de livros, ele vem no começo, você tem aquelas borboletas na barriga e você precisa manter o amor, toda o companheirismo, toda a delícia de estar juntos, mas isso com o tempo necessita de um esforço, não é mais só natural, você precisa querer fazer aquilo, e é esse o ponto. Então, quando tu consome um filme que te mostra que o casal teve, eu uso muito Diário de uma Paixão nesse exemplo, o casal teve uma vida muito intensa, de brigas, idas e vindas, e discussões muito calorosas, e até agressões, e no final tu vê um casal em paz, uma família bem construída, filhos bem criados, tu fica assim, tá, mas eu perdi alguma coisa dessa história, porque como aquele casal construiu isso, sabe? E é quando tu começa a ver esses filmes e essas séries, esses livros de forma crítica. Porque enquanto tá só assistindo, tô só aqui assistindo, consumindo e botando tudo aqui na minha cabecinha e no meu coraçãozinho, tudo, tu vai só aceitando. Quando tu começa a pensar, tá, mas como é que isso foi construído na realidade? O que aconteceu nessa história que eu perdi aqui o fio da meada? Que eles cresceram e mudaram, porque aquele casal que eu acompanhei no começo não seria capaz de construir algo assim. E isso é uma coisa pra gente fazer até nos relacionamentos, não só de séries e filmes, mas que a gente acompanha. Acompanha hoje em dia nas redes sociais com influencers, que a gente acompanha no próprio redor, os relacionamentos que a gente tem como referências, se eles são realmente referências pra gente construir as nossas relações, ou se eles são referências de como a gente não construir as nossas relações, porque tem muito isso também. Então, é uma análise crítica. Eu acho importante alertar vocês, meninas. Eu tive esse alerta, e é um alerta que eu vou dar pra minha filha, então eu acho importante trazer aqui, vai que você nunca teve esse pensamento. Fala pra mim, se tem algum relacionamento que tu viu
em filme, em série, que tu fica meio duvidando daquele final. Tipo assim, tá, era bonitinho ver o casal, mas na realidade eu acho que no mundo real isso não aconteceria. Fala aqui embaixo pra mim. Eu tenho 3 exemplos assim básicos. O Ted e a Robin. Ele idealizava muito o relacionamento. Eles tinham incompatibilidade de personalidades, de desejos de vida, assim, que pra mim não faz sentido o final deles. Quem mais? O Ross e Rachel. Pela imaturidade, principalmente do Ross, a Rachel, ela cresce muito. Ela se torna durante a série. A gente percebe isso. Só que o Ross tá parado daquele menino bobão até o final, né? A Rachel sai de uma menina imatura pra uma mulher. E ele continua um menino bobão de sempre do ensino médio que era apaixonado por ela. É isso, não vejo nenhuma evolução nele. E o outro casal é esse, que eu não lembro o nome, de Diário de uma Paixão. Porque eu lembro que na minha infância eu assisti muito Diário de uma Paixão. E na minha adolescência assisti muito, a gente tinha DVD. A gente assistia, ó, em looping. Eu adorava. Achava a coisa mais demais, as brigas deles. E depois ele pegava ela e lascava um beijo na boca dela. Mas hoje em dia eu fico assim, não, obrigada. Thank you, não, obrigada. É isso. Beijo, até o próximo vídeo.